Para a questão da mediação como um espaço transacional. Eu começo aqui só por... Parece um pouco deslocada esta ideia, porque agora aparecer aqui os objetivos da mediação e porque é que não começaram lá em cima. Porque de facto vem daqui de alguma maneira percebermos claramente que podemos contextualizar a mediação como de facto um processo, um espaço transacional que, segundo a ideia do autor, o Winnicott, um espaço transacional é fundamentalmente um espaço de desenvolvimento e um espaço que potencia as possibilidades desse mesmo desenvolvimento, envolvendo um dentro e um fora, portanto, envolvendo o sujeito na relação com os seus contextos. Então, assim, a mediação é um procedimento flexível, é uma técnica cientificamente desenvolvida por profissionais de diversas áreas do conhecimento e que tem como objetivo auxiliar as pessoas a compreender melhor as necessidades e interesses de si próprias e os interesses dos outros. E daí nós percebermos a mediação como um modo de regulação social positivo, ajudar a conceber a comunicação, ajudar a conceber e comunicar novas ideias ou reformular as propostas em termos mais aceitáveis, estimular a criação de soluções que resolvem problemas atuais, salvaguardar as relações e prever aquilo que são as necessidades futuras. Então, no processo relacional, nós contextualizamos esta mediação com características dinâmicas e é sempre mediado por um conjunto de instrumentos, e aqui estes instrumentos remete sempre para a definição de instrumentos apresentada por Vygotsky, que corresponde aos nossos valores, às nossas ideias, aos nossos conceitos e também aos objetos que utilizamos para fazer as aprendizagens, que são apresentados no processo educativo aos sujeitos e que se ligam a uma certa ideia de sociedade justa. Falei-vos que a mediação faz sentido, ou muito sentido, neste tipo de sociedades. Aqui entendemos a educação sempre, e numa ideia muito freudiana, como uma forma de sublimação para determinadas exigências éticas, num equilíbrio entre aquilo que são os nossos desejos, ou que são os desejos do indivíduo, e a própria realidade, e aquilo que, entre este jogo, que é o nosso desejo, e a realidade, ainda uma outra instância de que Freud fala, que é o superego, que tem a ver com o que é possível ou o que é permitido fazer. Esta é uma ideia central na teoria de Freud e que está na base do que entendemos e como se organizam as sociedades atuais. Ele tem uma obra em que fala muito sobre isto, que se chama Totem e Tabu, e trata-se então de um jogo entre o que se acredita e se adora, portanto, que são os nossos tótems, os nossos ídolos, os mitos, as nossas representações sociais de um determinado grupo, de uma determinada ideia, e o que é proibido, ou seja, aquilo que nós, na realidade, não podemos fazer, está vedado por vivermos em sociedades democráticas e justas. Problematizar o conceito de desenvolvimento e relação implica sempre destacar o papel dos objetos que medeiam este espaço entre o eu e o outro. Porque é aqui que é muito importante percebermos. O espaço transitivo ou transacional é um espaço que medeia entre o indivíduo e o outro. Portanto, entre o eu e o social, sendo que qualquer social não é na realidade uma soma de indivíduos, mas é uma entidade em desenvolvimento. Este sistema relacional é então mediado por objetos transitivos. Isto vocês têm um texto na vossa bibliografia que me parece muito importante, é um texto que fala de facto sobre o objeto transitivo, do Winnicott, e um objeto transitivo é assim de uma forma muito grosseira, um objeto que ocupa, que habita este espaço transacional, ou seja, entre o dentro e o fora, e que tem características muito semelhantes ao objeto original. O objeto transacional de que nós mais ouvimos falar é, de facto, por exemplo, a chupeta e o seio materno. A chupeta é um substituto, de facto, daquilo que representa, em termos objetivos, cognitivos, significativos, o seio materno, que é um centro de alimentação e de satisfação nesse sentido, mas é também todo o sítio onde vamos buscar questões relacionadas com o afeto e com a nossa compreensão desse mesmo processo relacional. Então, o objeto transacional
possibilita a ponte entre o mundo interno e o mundo externo. Estes objetos localizam-se então neste espaço potencial ou zona de desenvolvimento próximo, se utilizarmos não a designação do Winnicott, mas a designação do Vygotsky, entre o mundo subjetivo e a realidade física percebida entre, de facto, aquilo que é o eu e aquilo que é o outro. Deixo-vos aqui também esta ideia simbólica de que, na realidade, nós pegamos em todas as realidades e, de uma forma precoce no nosso envolvimento, transformamos-as em símbolos que vamos guardando numa coisa a que chamamos imaginário e, partindo dessas imagens, que chamamos imagens mentais, que vamos guardando, nós criamos aquilo que o António Damasio designa de ideogramas, ou seja, uma espécie de uns filmes que nós fazemos e que têm a ver com todas estas imagens que fomos guardando. Então, cada símbolo encerra em si um significado afetivo que resulta da permanente troca entre os desejos internos dos sujeitos e as regras sociais, entre tudo aquilo que está significado em termos de património de imagens sociais, culturais e que de facto são internas. Ou seja, nós vivemos os mesmos objetos reais, mas não os significamos da mesma maneira, o que significa que guardamos imagens mentais, às vezes com sentidos afetivos e obviamente com compreensões diferentes. Por isso é que na aula anterior falámos, por exemplo, da questão das atitudes e daquilo que vai, de alguma forma, determinar o nosso processo de relação com os outros. Antes de entrarmos aqui neste conceito destes dois autores, de que eu destaco, de facto, o Tuber, porque eles apresentam uma ideia revolucionária para a mediação desta teoria de Winnicott. Mas ainda vamos continuar aqui na parte 2, porque penso que ainda vamos conseguir ter tempo de fazer este filme. Então, como eu estava a explicar, estes dois autores apresentam uma ideia revolucionária daquilo que é a teoria de Winnicott sobre objeto transitivo e espaço transacional. Eles vão pegar nesta ideia, que consideram que a mediação de facto funciona como este espaço transitivo, e o mediador é de facto um objeto que vai de alguma forma substituir um objeto real. Centrado então mais, no entanto, eles vão centrar a sua ideia mais na capacidade do indivíduo para desenvolver uma terceira área intermédia de experiências e, portanto, é como se o indivíduo colocasse na mediação aquilo que era um ensaio de experimentação daquilo que são os seus medos, as suas angústias. É possível um modo de ser onde em simultâneo se está dentro e fora e é simultaneamente subjetivo e objetivo. Esta é a grande diferença em relação à teoria do Winnicott. Como o Winnicott falou de objetos transitivos para crianças, é evidente que muito deste papel, que é o estar dentro de um conflito e depois criar distância em relação a esse mesmo conflito para poder perspectivá-lo de uma forma muito mais abrangente, é possível fazer quando trabalhamos de facto com indivíduos com outro grau de maturidade. E é isto que estes autores dizem. No processo da mediação, o indivíduo tanto está dentro, habita o processo, como tem a capacidade de se afastar desse mesmo processo e conseguir ter uma imagem mais abrangente e mais global dele. Então, este espaço potencial, onde a ilusão de união e separação, dependência, autonomia e interdependência são vivenciados de forma adaptativa e transformadora e de um modo muito criativo. Por isso é que eu vos disse que gostava muito da mediação como uma transformação, ou mediação como um processo integrado do humanismo, do humano, porque é mesmo isto, a ideia central de, na realidade, o indivíduo conseguir habitar um espaço que não é um espaço real, mas onde ele pode ensaiar os seus comportamentos e verificar qual é o impacto desses comportamentos no outro, percebendo claramente que alguém vai conter essa angústia, ou seja, ele tem um conflito, ele vai expor esse mesmo conflito e sabe que esse conflito ou que essa sua ideia vai de alguma maneira magoar a outra pessoa. Mas ele sabe que o mediador tem capacidade de conter, de conseguir explicar ao outro que de facto ele tinha necessidade de lhe dizer isso e tinha necessidade de alguma forma de expressar essa sua ideia. Cá está então o papel da mediação como uma ação realizada por um terceiro, entre
pessoas ou grupos que consentem este processo relacional. É um jogo que tem por objetivo a transformação das pessoas, foi o que eu acabei de dizer, numa lógica de ajuda partilhada, onde se procura promover o crescimento através da resolução de conflitos entre uma certa ideia de realidade e a própria realidade. Entre uma certa ideia de realidade. Atenção, eu disse-vos que o objeto transitivo é um objeto que substitui o objeto real, mas não é o objeto real. Mas tem as características desse mesmo objeto. E, portanto, no fundo, é como se a mediação fosse, de facto, esta ideia de realidade, mas que tem este poder fantástico de não ser a realidade. A mediação, então, como um modelo de gestão social, produtora e produto de lógicas e interesses contraditórios e heterogéneos, tem de ser pensada apenas enquanto resultado das relações interindividuais ou entre os indivíduos e as instituições, portanto, aqui um bocadinho a função da mediação. E a mediação faz uso de uma coisa que é, esta ideia de mediação faz uso de uma coisa que é fundamental em todos os humanos, que é o processo de relação com os outros. E este processo de relação não é perspectivado como uma coisa cristalizada, mas como um sistema dinâmico de funcionamento que é mediado por um conjunto de objetos que são só facilitadores deste processo de relação, numa lógica de construção partilhada, com todos os intervenientes, nos quais, quando falamos numa construção partilhada, estamos a falar, obviamente, de comunicação. Concluímos, então, que a mediação pode ser entendida como um espaço transacional que media entre duas partes distintas, não se substituindo a nenhuma delas, mas permitindo que cada uma delas, em sistema de simulação, consiga perspectivar não só a sua visão, mas a visão do outro, ajudado por alguém que suporta, se assim quisermos, estes dois lados que estão em conflito, ou pelo menos que apresentam uma situação de divergência num dado momento. Esta ideia é uma ideia que, de facto, assenta numa definição da mediação como uma espécie de relacionamento entre dois termos e entre dois seres, que de facto, de alguma maneira, e aqui quando falamos em dois seres, podemos falar em duas instituições, que de alguma maneira deixaram de conseguir entre si implementar um processo de diálogo que leva ao crescimento e ao desenvolvimento daquilo que são as suas verdadeiras capacidades. O mediador, há aqui também um aspecto muito importante, e já termino neste processo, que é a ideia de que ao mediador tem que lhe ser reconhecida uma autoridade moral, algum poder, mesmo que seja um poder micro e um poder de partilha, e portanto isto é uma coisa fundamental, ou seja, as partes envolvidas só conseguem ser objeto transitivo e só consegue habitar este espaço transacional alguém a quem lhe seja reconhecido exatamente este processo. E depois também esta ideia de que quem está e quem entra num processo de mediação quer na realidade dissolver este conflito e chegar a um ponto de reencontro e até conhecer melhor o outro e perceber melhor o funcionamento do outro e, portanto, alterar, se assim quisermos, uma certa percepção do mundo e perceber claramente que a sua vontade não é única e não é a que está certa, é só a sua vontade.